Abra, por favor, a sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 7. Diz assim: pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça, que vem da fé. Eu quero compartilhar com você acerca de um dos principais benefícios de uma fé viva. Um dos principais benefícios de uma fé genuína é vencer algo, um inimigo que nós temos dentro de nós e que muitas vezes nós não o reconhecemos. Eu quero falar rapidamente sobre vencendo o espírito de apatia. Fala para quem está do seu lado: você precisa vencer a apatia. Pastor, o que é apatia? Essa palavra, eu sei que alguns não a usam com frequência. O que é apatia? Apatia é indiferença. Apatia é falta de resposta. Apatia é falta de reação. Apatia é falta de energia. Apatia é falta de emoção. Apatia é falta de motivação. Por isso há tanta gente desanimada. É falta de energia, por isso que há tanta gente se sentindo cansada. Apatia é falta de sensibilidade, por isso há tanta gente insensível, apática no culto, apática diante da presença de Deus, apática diante da situação em que está vivendo. E esse versículo que nós acabamos de ler aqui, quando fala de Noé, diz assim que Noé, ele foi divinamente avisado por Deus que haveria um juízo, que haveria um dilúvio, que haveria algo terrível que ia acontecer. Mas esse versículo diz que Noé não ficou apático. Noé, ele respondeu, Noé, ele se levantou em fé. Por causa da fé, Noé se levantou. Quem crê faz alguma coisa, meu irmão. A fé genuína é uma fé com obras. A fé genuína, ela vai nos levar a fazer algo. Entenda isso. A Bíblia diz que a fé sem obras é morta. E tem muita gente que pensa estar na fé, mas a sua vida não tem obras. Você foi divinamente avisado acerca de algo. O que você fez? Nada. Noé foi divinamente avisado acerca de coisas que não se viam. E temendo a Deus, ele fez algo. Ele obedeceu a Deus, ele ouviu a voz de Deus, ele preparou uma arca, ele trabalhou muito naquela arca, ele entrou lá dentro, ele fez alguma coisa. Quem crê, age. Fala para quem está do teu lado: desenvolva uma fé viva. Como é que eu desenvolvo uma fé viva? Através de obras. Se a fé morta é aquela fé sem obras, a fé viva é aquela que vem acompanhada por atitudes correspondentes. A fé viva é aquela fé que te leva a fazer alguma coisa. Meu irmão, você pode estar diante de uma má notícia, você pode estar diante de uma adversidade, de uma situação complicada. O que Deus quer é que a tua fé te leve a fazer alguma coisa. O que Deus quer é que a tua fé te levante, é que a tua fé te capacite a dar uma resposta para essa situação. Noé foi avisado que haveria um dilúvio. A fé de Noé deu uma resposta. O nome da resposta era arca. O problema é dilúvio? A minha resposta vai ser arca. Ele seguiu a direção de Deus. A fé desse homem levou ele a reagir, levou ele a fazer alguma coisa. E porque ele reagiu, porque ele se levantou, porque ele fez alguma coisa, a Bíblia diz que foi salvo ele e a sua família. Há pessoas que estão indo de mal a pior. Sabe por quê? Porque estão apáticos, porque não estão reagindo, porque não estão se movendo na fé. Fé me leva a me mover. Quem está na fé se move.
Quem está na fé vai fazer alguma coisa. Existem famílias que estão sendo destruídas, sabe por quê? Porque o pai daquela família, a mãe ali, essa pessoa não está conseguindo reagir. Deixa eu te perguntar isso, responda só no seu coração. Qual o nível de obras da sua fé? Qual o nível de reação da sua fé? Qual foi a coisa mais difícil que a tua fé te levou a fazer até hoje? Essa situação que está afrontando a sua vida, afrontando a sua família, o que é que você já fez a respeito disso? Porque fé é agir. Fé não é ficar de braços cruzados. Fé não é um exercício mental. Fé é ação. E o que é que nós temos feito acerca disso? Por que eu estou dizendo isso? Porque, meditando esses dias nesse texto, e na vida de Noé, lá em Mateus capítulo 24, versículo 37, entre tantas marcas daquela geração de Noé, algo ficou impressionando o meu coração. Mateus capítulo 24, versículo 37, o Senhor Jesus descreve a geração de Noé, os dias em que Noé vivia. E Jesus diz o seguinte, que a geração dos últimos dias, eu creio, a nossa geração, vai ser muito semelhante à geração dos dias de Noé. Olha lá, Mateus capítulo 24, a partir do verso 37. Jesus diz, pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam. Olha que coisa forte, isso ficou me impressionando. Um homem está construindo um barcão gigante. Um homem está pregando que haverá um dilúvio que vai destruir tudo. Um homem está dizendo, olha, vai vir um juízo sobre essa vida pecaminosa. Mas a geração ao redor de Noé não percebeu nada, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Jesus está dizendo, o problema, um dos problemas da geração de Noé, é que era uma geração apática, alheia àquilo que estava acontecendo no mundo espiritual. Eles não tinham discernimento, eles não tinham entendimento, o coração deles não compreendia. Além deles ouvirem a mensagem, porque a Bíblia diz que o Noé pregava, o Noé procurava despertar as pessoas, ele procurava dizer, meu filho, busque mais a Deus, se emende, se conserte, mas aquela mensagem entrava por um ouvido e saía por outro, e isso é marca de uma pessoa que vive debaixo de um espírito de apatia. Pessoa que vive regido por um espírito de apatia, ela pode ouvir 10 mil mensagens, mas ela não consegue responder à mensagem que ela ouve. Ela até sabe o que ela precisa fazer, mas ela não tem força para se posicionar diante de aquilo. Ela sabe o que ela tem que renunciar, mas não renuncia. Ela sabe o que ela tem que entregar, mas não entrega. Ela sabe onde ela tem que ir, mas não vai. Ela sabe o que ela tem que dizer, mas não fala. E nessa noite, você pode estar sendo vítima de um espírito de apatia. Se você começar a olhar para a tua vida, e você começa a notar que a sua fé é mais palavras do que obras, você começa a notar que a sua fé, que a sua vida não tem tantas reações, você não está conseguindo dar resposta para as dificuldades que você está vivendo, isso é um espírito de apatia. Talvez você esteja nessa condição porque você sofreu um ataque maligno, um revés, uma adversidade veio sobre você, te desanimou. Grandes homens de Deus podem passar por isso. A Bíblia, por exemplo, fala de um profeta chamado Elias, um homem de fé, um homem que fez uma oração de poucos segundos, e a Bíblia diz que caiu fogo do céu,
E depois daquele milagre poderoso, depois a nação inteira se converter com aquele milagre, o Elias, profeta Elias, sofreu uma ameaça. A rainha Jezabel ameaçou ele de morte. E a Bíblia diz que ele ficou tão intimidado com aquilo, aquela sentença entrou no coração dele. E ele então saiu daquele lugar desanimado. Olha, tinha acabado de realizar um grande milagre. Saiu desanimado daquele lugar. Abandonou os discípulos no meio do caminho. Falou, pode voltar, não vou mais discipular ninguém. Vou entregar a célula, vou entregar o discipulado, vou entregar o ministério. Espírito de apatia, tomando conta do coração. Ele caminha em direção ao deserto. No meio do caminho ele deita debaixo de uma árvore, um zimbro, ele dorme. E a Bíblia diz que um anjo aparece ali e acorda ele, porque quando você está na apatia, desanimado, começa a entrar num espírito de depressão, só quero dormir, só quero me encavernar, não quero mais responder à luta, não quero mais me levantar, eu quero me esconder. A Bíblia diz que o anjo foi lá e despertou ele. O que você faria se você estivesse dormindo e um anjo acordasse você? E aquele anjo acorda o Elias e ainda fala, acabei de preparar uma refeição para você. O que você faria se um anjo acordasse você, um anjo cozinheiro, e dissesse, acabei de preparar uma refeição preparada por um chefe angelical? Imagina isso. Sabe o que a Bíblia diz? Que Elias olhou, comeu, virou e dormiu. Mas ele nem dirigiu uma palavra ao anjo, gente. Insensibilidade, a apatia, quando você é apático, o mover de Deus pode estar aqui, anjos do Senhor, o Espírito Santo, o banquete celestial, Deus está falando, Deus está movendo, Deus está agindo, mas o apático está olhando no relógio, no celular, meu Deus, que hora vai acabar esse negócio aqui? Não acaba nunca esse negócio. Apatia, insensibilidade às coisas espirituais. Não tem sensibilidade ao que Deus está falando, ao que Deus está movendo. Jesus, certa vez, eu não vou ler com você, o tempo não permite, mas só anote, lá em Mateus capítulo 11, versículo 16 e 17, quando Jesus está se referindo à sua geração, naquele momento, ele faz uma pergunta, né? A quem eu vou assemelhar essa geração? E ele diz, essa geração é igualzinho os meninos que ficam na praça. A que compararei essa geração? É semelhante aos meninos que sentados nas praças clamam aos seus companheiros. Olha o clamor deles. Versículo 17. Tocamo-vos flauta e não dançaste. Cantamos lamentações e não pranteaste. É uma geração que não tem emoção, que nem sabe se alegrar, nem sabe chorar. É uma geração indiferente, apática. O apático é aquela pessoa que entra na festa, todo mundo está alegre, ele está lá, que bom, aleluia. O apático é aquela pessoa que vai no velório, está todo mundo chorando, e ele está lá, de boa, tranquilo. Ele é indiferente, ele não sente a dor dos outros, ele não sente nada. Ele está anestesiado, por isso que ele não reage. Ele está anestesiado. É um perigo isso, você sabe que uma pessoa, por exemplo, vamos pensar em alguém que perdeu o movimento das pernas e que já não tem sensibilidade da perna. É um perigo, porque você pode queimar a perna dele que ele não vai sentir nada. Você pode cortar a perna dele que ele não sente o que está acontecendo. E quando você se torna um crente apático, o inimigo começa a retaliar você e você nem sente. Ele começa a te cortar, ele começa a te ferir, mas você não tem mais sensibilidade. Então você não grita, você não busca ajuda, você não faz nada. Por quê? Porque você foi anestesiado pela apatia. O inimigo está roubando a tua santidade, está roubando a tua consagração, está bloqueando o teu ministério, está roubando a tua vida devocional com Deus. Você já não lê a Bíblia, você já não ora, você já não adora, você já não vem na igreja como vinha antes, mas você nem percebe isso. Porque você está anestesiado pela apatia. Ao contrário daquela geração de Noé, Noé era alguém diferente. Noé é alguém que ouvia Deus. Noé é alguém que discernia o tempo. Noé é alguém que tinha uma fé que o tornava sensível e dava a ele a capacidade de reagir, a capacidade de responder. E é esta fé que nós precisamos hoje em dia. Amém, queridos? É essa fé. Abra sua Bíblia, por favor, comigo, no livro de Gênesis, capítulo 6.
Gênesis capítulo 6. Vamos ler comigo o versículo 3 inicialmente. A Bíblia diz assim no versículo 3: Então disse o Senhor: O meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carne ou carnal, e os seus dias serão 120 anos. O problema do homem, Deus está dizendo, o grande problema do homem é que ele é carne, e eu sou espírito. Esse é o primeiro problema. Ele é carne e eu sou espírito. Irmão, a primeira coisa para a gente poder vencer o espírito de apatia é que nós precisamos buscar entendimento das coisas espirituais. Nós precisamos buscar entendimento das coisas do espírito. A marca de alguém apático com relação às coisas de Deus é que ele tenta tratar todas as coisas com uma ótica humana, com uma ótica carnal. É verdade, meu irmão, muitas coisas, muitos dos nossos problemas têm origem em nós mesmos. Mas escute muito bem. Muitos dos nossos problemas têm origem espiritual. Muitas das lutas que nós enfrentamos, a origem não está aqui, está no mundo espiritual. E Deus está dizendo, o problema com essa geração é que eles são carnais demais. Eles estão pecando e eles não entendem a dimensão espiritual desse pecado. É uma geração que peca, é uma geração que não me busca. E eles não entendem isso, eles não têm sensibilidade para as coisas espirituais. Meu irmão, quer vencer a apatia? Em primeiro lugar, acorde. Em primeiro lugar, desperte. Deixa o Espírito Santo despertar a tua mente, despertar o teu coração para as realidades espirituais. A Bíblia diz que o homem carnal, ele não consegue entender muitas coisas. Depois você pode ler na sua casa, 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 13 e 14. Lá está escrito que o homem carnal não consegue entender muita coisa, mas o espiritual, este sim discerne tudo. As coisas espirituais são discernidas, olha lá, as quais também falamos não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito Santo, comparando coisas espirituais com espirituais. Versículo 14, projeta para nós. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque para ele são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Irmão, meu querido, você tem que entender que tem problemas, que têm origem espiritual, e você vai ter que ter armas espirituais para vencer isso aí, e uma delas é a fé. Uma delas é a fé. Você não vai vencer problemas espirituais com armas carnais. Há problemas no casamento, há problemas na sua vida pessoal, que você só vai conseguir vencer com a ajuda do Espírito Santo de Deus, com a ajuda do Senhor. E muitas vezes nós nos escondemos atrás da carne, e dizemos, não, é normal, isso acontece mesmo. Não acontece não, filho. Isso tem uma solução em Deus. Escute isso. Isso tem uma solução no Senhor. E no dia que você se posicionar, no dia que você se levantar em Deus, isso vai mudar em nome de Jesus. Nós temos que, para vencer o espírito de apatia, nós precisamos reconhecer o momento em que estamos. Lucas capítulo 19, versículo 41 e 44. O Senhor Jesus, ele dá um alerta para a população da cidade de Jerusalém. Vamos ver a partir do 42. Jesus dizia, se conheceras por ti mesmo ainda hoje, o que é devido à paz. Mas isso está agora oculto aos teus olhos. Pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e por todos os lados te apertarão o cerco, te arrasarão os teus filhos dentro de ti, e não deixarão de ti pedra sobre pedra. Agora, olha a coisa forte aqui. Porque não reconheceste a oportunidade
ou o tempo da tua. O problema de você, Jerusalém, é que eu sou a visitação aqui. Eu estou visitando essa cidade e essa cidade não está reconhecendo. Escute isso, meu irmão. Reconheça o tempo da tua visitação. Reconheça os momentos em que Deus está falando com você. Não seja apático, não seja indiferente. Reconheça aquele momento em que o Espírito Santo está clamando dentro de você, está chamando você para um particular. Reconheça aquela saudade de Deus que bate no nosso coração de vez em quando. Não seja indiferente a isso, não dê de ombros, busque a Deus enquanto se pode achar. Porque há muitas pessoas que não reconhecem o tempo da visitação, que deixam passar as oportunidades de Deus, e depois é tarde demais para buscar o Senhor. Esse foi o problema daquela geração de Gênesis capítulo 6. Quando o dilúvio chegou, era tarde demais. Por quê? Porque eles ficaram apáticos. Por 100 anos, enquanto Noé construía a arca, eles não ligavam. Esse é o quadro da igreja hoje em dia. Jesus está às portas, irmão. Esse mundo vai acabar. Esse mundo vai ser destruído. Nós somos, a igreja é o Noé de Deus pregando o evangelho nessa terra. A igreja, de uma certa forma, é a arca do Senhor nessa terra. Sabe, nós estamos aqui dentro, construindo esse lugar e ao mesmo tempo pregando para as pessoas. E dizendo, venham, porque a porta ainda está aberta. Venham receber Jesus, venham para Cristo, venham para Deus. Agora, o apóstolo Paulo diz o seguinte, irmãos, nós temos que tomar muito cuidado, para que não aconteça de que, pregando nós acerca da salvação, sejamos nós mesmos aqueles que se perdem. Porque é possível nós estarmos aqui do lado de dentro da arca, pregando para os outros, e nós mesmos estarmos apáticos, nós mesmos estarmos indiferentes ao mover de Deus, à palavra de Deus. Como anda o seu coração? Como anda a sua vida? Você tem realmente reconhecido isso? Tem ouvido o Senhor? Tem ouvido a voz de Deus? Nós temos que mudar, irmãos. Temos que crescer. Você é chamado para ser o Noé dessa geração, amém? Você vai ser diferente em nome de Jesus. Você e a sua casa vão entrar na arca. Você e a sua casa vão ser salvos. Você e a sua casa vão ser diferentes. Nós vamos ser diferentes em nome de Jesus. Nós somos chamados para ser diferentes. Se tem um povo nessa terra que tem que estar ouvindo o Senhor, somos nós. Se tem um povo nessa terra que tem que estar antenado no que está acontecendo no mundo espiritual, somos nós, eu e você. Se tem um povo nessa terra que tem que estar sabendo qual que é o plano de Deus nesse ano, para onde o Espírito Santo está movendo, esse aí sou eu e você. Somos nós, meu irmão. Gênesis capítulo 6, volta lá um pouquinho, versículo 5 e versículo 9. Vamos ler do 5 ao 9. Gênesis capítulo 6, do versículo 5 até o versículo 9. Aqui há uma outra descrição. Diz assim: viu o Senhor que era grande a maldade do homem na terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. E disse o Senhor: destruirei da face da terra o homem que criei, tanto o homem como o animal, os répteis, as aves do céu, porque me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. E estas são as gerações de Noé. Era homem justo, perfeito em suas gerações e numa época em que todo mundo era pervertido, numa época que todo mundo vivia pecando. Nós já falamos sobre isso domingo passado. Numa época em que havia uma libertinagem sexual, todo mundo casando com todo mundo e ninguém era de ninguém. Pensamento mal contínuo. Noé era a exceção da regra. Enquanto muita gente se entrega nessa apatia moral, todo mundo está fazendo, eu vou fazer também. Todo mundo peca, eu vou pecar também.
O importante é ser feliz. Outro dia, imagine a seguinte frase, outro dia eu vi essa frase em alguma rede social por aí, não é? Tudo te é lícito se te faz feliz. Claro que se for Jesus Cristo dizendo isso é uma coisa, né? Mas você já imaginou Hitler dizendo isso? Se te fazer feliz, está tudo bem. O maníaco do parque dizendo isso. Se me faz feliz, está tudo certo. Nem tudo que faz a sua carne feliz faz o teu espírito feliz. Agora, existem muitas pessoas que já se entregaram ao pecado. Muitos Noés, muita gente de Deus, apáticos quanto ao pecado. O pecado já não pesa mais. Quando o jovem às vezes me procura e às vezes vem arrependido e chora e confessa, pastor, ore por mim, eu pequei nessa área. E chora, eu falo, a primeira coisa que eu agradeço a Deus, Deus, obrigado porque esse jovem chora pelo pecado. O pior dia da sua vida vai ser aquele dia que o pecado não te faz mais chorar. Vai ser aquele dia que o pecado não te pesa mais. A Bíblia fala de um tempo onde as consciências vão estar cauterizadas. Cauterizadas é com uma casca tão grande que você já não tem mais sensibilidade. Vai chegar um dia onde o entendimento das pessoas vai estar cegado por Satanás. E elas não vão ter mais sensibilidade. Apatia moral. Todo mundo ali indiferente ao pecado, pecando, se entregando ao pecado. É o meu pecadinho de estimação. Eu já tentei me livrar dele várias vezes, não consegui, agora eu fiz um acordo com ele. Fica aí, fica aí. É melhor deixar ele aqui do que ficar nessa guerra. Deus está dizendo para você, é hora de você despertar dessa apatia. É hora de você botar essa coisa ruim para fora da sua vida. É hora de você abandonar pensamentos, palavras, atitudes que você sabe que não agradam a Deus. Pastor, mas é muito difícil. Pastor, mas é impossível. Noé está aqui para dizer para nós que é possível. Se Noé conseguiu na antiga aliança, quanto mais você agora, cheio do Espírito Santo, lavado pelo sangue de Jesus, com a palavra viva de Deus no teu coração, meu irmão. Se Noé conseguiu naquela época, quanto mais você agora. Sabe o que está faltando? Uma fé viva. Sabe o que está faltando? Atitude. Sabe o que está faltando? Posicionamento diante de Deus. Você tem que se posicionar. Nós precisamos nos posicionar. Nós somos chamados para sermos diferentes. Faça uma aliança com Deus. Gênesis capítulo 6, versículo 17 e 18. Gênesis capítulo 6, versículo 17 e 18 está escrito. Deus está falando com Noé aqui. E Deus diz assim: porque eis que eu trago o dilúvio sobre a terra, para destruir de debaixo do céu toda a carne em que há espírito de vida, e tudo que há na terra vai morrer, expirará. Versículo 18. Mas contigo, Noé, estabelecerei o meu pacto. Entrarás na arca, tu e contigo teus filhos, tua mulher e as mulheres de teus filhos. Deus está dizendo, haverá um juízo na terra. Há muita coisa já acontecendo na terra, mas Deus ele continua a fim de estabelecer uma aliança com aqueles que creem nele. Estabeleça uma aliança com Deus. Seja diferente. No meio de uma geração que não quer saber de Deus, seja você apaixonado por Deus. Seja você aquela pessoa que busca Deus. Seja a exceção da regra. Pastor, lá na minha casa só tem eu, não tem problema. A Bíblia diz, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. É através de você que a sua casa vai ser ganha. É através de você que a tua família vai se converter. Mantenha-se firme na aliança. Amém, queridos? Fica firme com Deus. Faça uma aliança com o Senhor. Noé, a diferença dele era essa também. A fé vai nos levar a fazer uma aliança com Deus. E a fé vai nos levar a manter essa aliança. Isso vai fazer toda a diferença. Por que Noé venceu o dilúvio? Porque tinha aliança com Deus. Por que eu sei que você vai vencer qualquer adversidade na sua vida? Porque você tem aliança com Deus. Aquele que tem aliança com Deus permanece. Aquele que tem aliança com Deus vence. Aquele que tem aliança com Deus atravessa a situação. Você não vai ser detido, você não vai ser parado em nome de Jesus. Gênesis capítulo 6, versículo 9, o finalzinho do versículo diz assim que Noé andava com Deus. Enquanto todo mundo andava no pecado, Noé andava com Deus.
Enquanto as pessoas andavam no pensamento mal do seu coração, Noé andava com Deus, ele era diferente. Ele tinha uma outra forma de agir. A palavra aqui, andava com, significa que ele agia de maneira diferente. Filipenses, projeta por favor para nós, Filipenses capítulo 2, versículo 14 e 15. Parece que está falando de Noé, parece que está falando da gente. Filipenses capítulo 2, 14, diz assim: fazei todas as coisas, sem murmurações, nem... Porque, irmão, o mundão, eles fazem muitas coisas, mas o mundão murmura e briga o tempo todo. Mas você é chamado para ser diferente. Amém, irmãos? Amém. Olha o versículo 15. Para que vos torneis irrepreensíveis, sinceros, filhos de Deus imaculado, no meio de uma geração corrupta, perversa, entre a qual resplandeceis como luminares no mundo. Deus está dizendo, haja diferente, que não haja murmuração nos teus lábios, que não haja contenda nos teus relacionamentos. Se você agir dessa forma, você vai brilhar no meio dessa geração em trevas. Você vai ser diferente, não se entrega, eu vou murmurar porque todo mundo murmura, né? Todo mundo mete o pau no governo, na economia, no tempo, então eu vou fazer a mesma coisa. Você é diferente, você é diferente, você tem que agir de maneira diferente. Revolte-se contra isso, não aceite esse tipo de coisa. Existem alguns pensamentos na tua vida que você tem que remover. Existem pensamentos de murmuração há tempos aí dentro, e você está aceitando esse pensamento. E Deus está dizendo para você, é hora de trocar esses pensamentos por pensamentos de fé. É hora de se revoltar contra isso. Fala para quem está do seu lado, pense no que você tem pensado. Precisamos fazer alguma coisa acerca disso. Gênesis capítulo 7, versículo 5, é outro texto lindo. E há um outro conselho lindo aqui para você vencer a apatia, né? Gênesis capítulo 7, versículo 5, fala da questão da obediência desse homem. Noé fez segundo tudo que o Senhor lhe ordenara. Eu amo esse versículo. Como eu disse agora há pouco, uma fé viva vai me levar a fazer algo. Ele fez. Diga assim, quem crê faz. Irmão, quem crê faz, está entendendo? Eu creio em Deus, então eu vou fazer alguma coisa. Eu vou fazer alguma coisa. Pastor, a coisa está feia. O que você tem feito, meu filho? Você tem orado? Você tem jejuado? A Bíblia diz que o apóstolo Pedro foi preso. Foi colocado numa prisão. E ele estava lá, algemado, preso naquela prisão. Os irmãos estavam orando. E aí um anjo de Deus foi mandado naquela prisão. O anjo chega lá, cai um sono sobre todos os guardas. E aí as algemas caem dos pulsos do Pedro. E ele vê o anjo fala, segue-me. E aí o anjo foi andando. E Pedro foi andando atrás do anjo. E quando o anjo ia andando, as portas iam se abrindo. Aí quando se abriu a última porta que Pedro foi para a rua, o anjo desapareceu. Diga glória a Deus. Quantos queriam ser libertos dessa forma? Eu creio que quando você não consegue abrir a porta, Deus abre para você. Aí Pedro, todo eufórico, correu para a casa da irmã Maria, porque ele sabia que tinha um povo orando pela libertação dele. Quando ele chegou na casa da irmã Maria, ele começou a bater na porta, todo feliz. Aí a criada, chamada Rhodes, corre até a porta e abre. Tadinha. Quando ela abriu a porta e viu que era o Pedro, de meia-noite, Pedro estava para ser morto. Quando ela vê que é o Pedro, ela bate a porta e sai gritando, é um fantasma, mataram o Pedro. E o Pedro ficou lá fora, no relento, à noite. Aí o povo veio abrir a porta, e aí descobriram que era o Pedro mesmo. Mas eu faço uma pergunta para você. O anjo que abriu todas aquelas portas para tirar Pedro da prisão, não podia abrir a porta da irmã Maria para o Pedro? Poder ele podia, mas por que ele não fez? Porque aquilo que é impossível na nossa vida, Deus faz. Mas aquilo que é possível para você abrir, meu filho, é você que vai ter que abrir.
A apatia me leva a cruzar o braço. Falar, não, nem essa porta eu vou abrir, não vou abrir mais nenhuma na minha vida. Está errado. Está errado. Deus não vai fazer no seu lugar aquilo que é para você fazer. Existem algumas orações que você tem que fazer. Existem alguns jejuns que você vai ter que fazer para mudar esta situação que você vive. É pegar uma garrafinha de água e ir para o meio do mato. Vou orar hoje o dia todo, vou jejuar. Eu vou mudar a minha situação. Eu vou ligar para aquela pessoa, eu vou até aquele lugar, eu vou bater naquela porta. Isso tem coisa que você vai ter que fazer. Você tem que vencer isso. Você tem que vencer muitas vezes a você mesmo. Mas é você que tem que fazer. Não é Deus que vai vir. Não é Deus que vai abrir essa porta. Tem algumas portas fechadas na sua vida que não é Deus que vai abrir. É você que vai abrir. A Bíblia diz que Deus fechou a porta por fora. Gênesis, capítulo 7, versículo 16. E os que entraram de toda a carne, como Deus lhes havia ordenado. E olha o finalzinho. O Senhor. Quem foi, queridos? O Senhor fechou. O Senhor fechou. Interessante, Deus não deixou Noé fechar a arca. Foi Deus que fechou. Existem algumas explicações que contam sobre isso. Uma delas é que, se Noé tivesse o poder de fechar a arca, talvez ele não tivesse fechado com pena dos outros. Nós temos que aprender que a chave da porta está com Deus. E no dia que Deus fechar a porta, filho, é tarde demais para buscar ajuda. Portanto, você tem que vencer essa apatia agora. Você tem que ser despertado, se levantar agora, se posicionar agora. Você não pode deixar algumas situações crescerem em cima de você. Você não pode deixar o tempo gerenciar os teus problemas. Quem tem que gerenciar os teus problemas é você, debaixo do conselho do Espírito Santo. Tem gente que está deixando o tempo vai cuidar desse problema conjugal, vai não. O tempo vai cuidar dessa rebeldia do meu filho, vai não. O tempo não gerencia nada, só piora. 100 anos para aquele povo não consertou o pecado deles, só piora. Você tem que tomar uma atitude.